Rádio Esportes Debate. Rádio Esportes Debate, como foram os mineiros, na avaliação dos nossos comentaristas nessa rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Ô Alexandre, eu vou começar com a visão de quem estava de fora, estava só descansando e acompanhou de fora e não estava tão envolvido como a gente. Ô Edu, a América perdendo para o Santos, Cruzeiro vencendo o Bragantino fora de casa e o Atlético vencendo a primeira no Campeonato Brasileiro. Como é que você viu? Óbvio, com os olhos, mas como você analisa aí esse momento também dos mineiros, né, no Campeonato Brasileiro? Romano, eu acho que o Cruzeiro faz um início surpreendente, com menos dificuldade que a gente imaginava. O Cruzeiro tá bem, não são vitórias aleatórias, né? Ganhou com um gol de sorte no final, com um gol de bola parada, não. O Cruzeiro tem construído vitórias jogando bem, jogando melhor que seus adversários. E isso é muito importante, porque quando você tá jogando bem, quando há o desempenho e vem o resultado, você vai estar sempre mais perto das vitórias. Então me surpreende pela rapidez com a qual o Pepa conseguiu fazer esse time se encaixar, apesar de ainda ser muito cedo. A gente já viu várias vezes em campeonatos brasileiros equipes começando bem, jogando bem, trazendo resultados e depois tendo uma queda, principalmente as equipes que têm elenco curto, o que é o caso do Cruzeiro, curto em termos de qualidade técnica. Então vai ser um desafio para o Pepa conseguir manter esse, acima de tudo, o desempenho do Cruzeiro, principalmente quando começar a ter que rodar elenco, a repetir menos 11 titulares, porque isso vai acontecer por conta do calendário do futebol brasileiro, a sequência de jogos, viagens. O América, ele traz resultados muito piores do que os desempenhos. O América não tem produzido para perder como vem perdendo, só que o futebol futebol é resultado. Não adianta daqui a 15 rodadas a gente estar aqui falando, não, o América está jogando bem, perdendo 15 jogos, tomando 3 gols por partida. Tem alguma coisa errada, e para mim do meio para trás. Wagner Mancini precisa mudar alguma coisa, talvez voltar a ter um volante mais marcador, pensar menos em construção no meio e mais em desarmes, porque tá preocupante. A América tem sofrido gols que não vinha sofrendo, entregando alguns gols para o adversário, e lá na frente está produzindo e não conseguindo ser eficaz. Algo que o América vinha conseguindo, principalmente com o encaixe do Aloysio ali na frente, então é algo que preocupa. Tem desempenho, mas o resultado não vem. E o Atlético tinha desempenho, o Atlético melhorou muito nos últimos jogos, parece que houve um encaixe do que o Kudê pretende de jogo, e os resultados eles insistiam em não aparecer, e contra o Atlético Paranaense o Galo conseguiu uma grande vitória, jogando bem, principalmente a primeira etapa, depois teve um segundo tempo mais equilibrado contra o Atlético Paranaense, mas eu não sou da parte que faz Atlético e Vasco, Atlético e Santos, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Eu acho que o Galo foi superior e os resultados foram muito piores do que os desempenhos. A gente precisa olhar muito para desempenho, principalmente quando ele não vinha acontecendo. E no caso do Galo, acho que o encaixe tá aparecendo, o time evoluiu sim, em termos de desempenho. Agora, é aquilo que eu falei com o América. Não adianta só ter o desempenho, só uma melhora de desempenho. O resultado tem que vir junto, e contra o Atlético Paranaense no Independência ele veio. Concorda, Alexandre? Sim, eu acho que o América, eu vejo uma fragilidade, talvez até de competição, sabe? Desde o Campeonato Mineiro, e é interessante, Romano, porque eu fiz uma coluna logo depois da segunda rodada, né? O Vasco conseguindo marcar 4 pontos diante de Atlético e Palmeiras, né? O Cruzeiro fez um jogo equilibrado com o Corinthians e bateu o Grêmio, o Botafogo com 6 pontos. Então, eu fiz uma coluna dizendo o seguinte: a Série A do Campeonato Brasileiro, todos os anos, ela mostra que o estadual não vale como base para o Brasileirão. A gente mesmo teve em 2016, o América foi campeão mineiro e fez um campeonato brasileiro horrível e foi rebaixado. Então, quase que no primeiro turno. O estadual, ele vale muito pouco como análise para o Campeonato Brasileiro. Ele serve muito para se arrumar time para quem vai fazer aquela temporada que a gente chama de quase perfeita. Mas as equipes, elas conseguem se reinventar. A gente vê hoje, é um universo só de 3 rodadas, mas o Botafogo bateu o Bahia na Fonte Nova e ganhou do Flamengo. E não ganhou do Flamengo por acaso. Claro, o goleiro fez uma partidaça, mas criou muita chance. O Botafogo, ele não foi semifinalista do Campeonato Carioca. Ele jogou a Taça Rio, não é isso? Que tem até o episódio da entrega da taça lá, que os jogadores não levantaram. Ficou com a vergonha danada. Então,
E o Botafogo vem mostrando um futebol o quê? De competição. E eu acho que é isso que está faltando ao América. O América, ele perdeu o poder de competição que sempre foi uma marca dele nessa caminhada que ele vem desde 2020. É uma coisa que pode recuperar, e é até mais fácil de recuperar do que a produção. O time não vem jogando mal, embora contra o Santos tenha exagerado nas bobeadas, e é o placar menos elástico, né? Tomou um 3-0 do Fluminense sendo melhor no primeiro tempo, tomou um 3-0 do São Paulo com falhas individuais bizonhas do Cavicchioli e do Ricardo, né? E contra o Santos as falhas também, mas o time vem criando. Eu acho que falta o América competir mais. No caso do Cruzeiro, tá? Eu acredito que aí o nível de competição é muito alto, né? O Pepa consegue fazer com que o time dele seja intenso, com que o time dele tenha pegada e, associado a isso, poder de criação. A gente falava muito no Campeonato Mineiro que não se podia cobrar do Gilberto porque a bola não chegava nele. A bola está chegando no Gilberto. A bola está chegando no Gilberto. Chegou contra o Grêmio, chegou contra o Corinthians, chegou contra o Bragantino, chegou contra o Náutico. O Cruzeiro está conseguindo criar para o bom centroavante que tem e vive uma fase terrível. E o Atlético é evidente que vive um processo de crescimento. Começou no jogo contra o Vasco numa maneira muito no abafa, até pelos 2-0 com menos de 10 minutos, mas criou muito ali e fez o melhor jogo da temporada na derrota para o Atlético do Paraná. Fez um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo melhor ainda, e talvez tenha sido a grande injustiça sofrida pelo Atlético nessa temporada. Um time também que ainda carece de alguns encaixes na frente, porque é só o Hulk. O Vargas vem mal, o Paulinho vem mal, o Pavon vem mal, então o Atlético precisa ali de um encaixe melhor no ataque. Não tem nada perdido, mas acredito que o maior sinal de alerta é o do América. Pois é, e você também pode deixar a sua opinião. O Paulo Azeredo vai registrar ela no nosso interativo sobre a situação dos times. Está cedo ainda fazer uma análise, mas são sinais de alerta e competições que, por exemplo, já estão se definindo como a Sul-Americana, em que o América, no caso do América, tem que abrir os olhos.